Esse é Marty Schwartz, um dos traders mais consistentes que o mercado financeiro já viu. Esse cara transformou 40 mil dólares em mais de 20 milhões de dólares em poucos anos operando nos mercados. Mas sinceramente, os 20 milhões nem são o número mais impressionante dessa história. A parte que choca qualquer trader experiente é a seguinte: durante toda essa jornada de 40 mil para 20 milhões, o Marty nunca teve um drawdown maior do que 3% no único mês. Nunca! Em todos os anos que ele operou, mês após mês, a maior perda que ele já registrou foi 3%. E olha que detalhe insano, os 2 piores meses da carreira dele, justamente os meses com drawdowns de 3% e 2%, foram exatamente os meses em que os filhos dele nasceram. Como ele já mesmo admitiu, foram os únicos momentos que a atenção dele foi dividida. Para você ter uma ideia do tamanho do feito desse cara, em 1984, o Marty participou do US Investing Championship, o mais prestigiado campeonato de traders americanos da época, e entregou uma rentabilidade de 781% num único ano. Em campeonatos mais curtos, de 4 meses, ele teve uma rentabilidade média de 210%, um número insano para um cara que operava com risco controlado. No vídeo de hoje eu vou te mostrar a história desse trader extraordinário e, mais importante do que isso, eu vou te ensinar exatamente como que funciona a estratégia que transformou esse cara numa lenda viva. Um setup tão simples que cabe numa folha de papel, mas tão poderoso que mudou o operacional de gerações de traders pelo mundo. Fica comigo que esse vídeo aqui tá show de bola. Muito bem, eu sou Felipe da Bull, trader e investidor há mais de 10 anos e analista de valores imobiliários credenciado pela PMEC. Antes da gente falar da estratégia que o Marty utilizou, é importante a gente conhecer a história dele. Martin Buzzy Schwartz, ou simplesmente Marty Schwartz, nasceu em 1945. A formação desse cara é impecável. O Marty se graduou na Amherst College, uma das melhores universidades dos Estados Unidos, em 1967. Logo em seguida, ele fez um MBA em Columbia, também uma das principais escolas de negócios do mundo, terminando em 1970 esse MBA. E como se isso já não fosse o suficiente, ele ainda serviu nas reservas do Corpo de Fuzileiros Navais Americanos por 5 anos, chegando ao posto de capitão. Esse detalhe dos Marines é importantíssimo para entender a trajetória dele. O Marty atribui muito do sucesso que ele teve no mercado à disciplina militar. Ele dizia em entrevistas que os Marines ensinaram a ele uma coisa que poucos traders entendem, que disciplina e preparação produzem resultados muito maiores do que talento natural. Você pode ser o cara mais inteligente do mundo, mas se você não tiver disciplina para executar um plano, você não vai chegar a lugar nenhum. Com essa formação de elite e disciplina militar, o Marty naturalmente foi trabalhar em Wall Street. Ele virou um analista financeiro, uma das corretoras mais respeitadas da época, a A.F. Hutton. E aqui começa a parte mais surpreendente da história dele. Durante quase 10 anos, o Marty Schwartz trabalhou como analista fundamentalista, ganhando salário alto, vestindo terno e gravata, analisando balanços de empresas, modelando fluxos de caixa. E sabe o que ele fazia em paralelo? Ele operava por conta própria, usando todo o conhecimento fundamentalista que ele tinha. E você sabe o que aconteceu durante esses 10 anos? Ele perdeu dinheiro, consistentemente, ano após ano. Pensa nisso, um cara com diploma de Amherst, MBA de Columbia, capitão dos Marines, trabalhando em Wall Street como analista profissional. O cara tinha tudo para dar certo no mercado. E ainda assim, por 10 anos, ele perdeu dinheiro como trader. Imagina o que isso fez com a cabeça dele. Foi durante essa década perdida que o Marty descobriu algo que vai virar uma das frases mais célebres da história do mercado financeiro. Quando perguntado anos mais tarde qual foi o momento que ele virou a chave de perdedor para vencedor, o Marty respondeu o seguinte: quando fui capaz de separar as minhas necessidades de ego do objetivo de fazer dinheiro. Pensa nessa frase, porque ela carrega o segredo de pelo menos 90% do sucesso de qualquer trader. O Marty, como qualquer analista fundamentalista, queria estar certo. Ele queria provar que a tese dele estava correta. Ele queria que o mercado validasse o trabalho minucioso que ele fez analisando lá o balanço das empresas. E quando o mercado teimava em ir contra a tese dele, ele segurava a posição, esperando o mercado perceber que ele estava certo. Olha a arrogância disso. E é claro, ele sangrava dinheiro. A virada veio quando ele entendeu que não importa estar certo. O
O que importa é fazer dinheiro. E para fazer dinheiro você precisa estar do lado certo do mercado e não do lado correto teoricamente. A partir desse momento, o Martin abandonou completamente a análise fundamentalista para tomar decisões de curto prazo e se rendeu completamente à análise técnica. E em 1979, ele finalmente largou o emprego em Wall Street, levantou $40 mil de capital, sendo que uma parte significativa vinha de um empréstimo que a esposa dele contraiu, e ele foi operar por conta própria. A partir daí, foi uma ascensão absurda. Em poucos anos, ele transformou esses $40 mil em milhões. Em 1984, com a carreira já consolidada, ele decidiu participar do US Investing Championship para provar para si mesmo o quanto a estratégia dele era poderosa. Resultado, rentabilidade de 781% num único ano. Campeão absoluto da competição. O Martin seguiu operando consistentemente por mais de 3 décadas, acumulou um patrimônio estimado em $50 milhões. Em 1988, ele escreveu o livro Pitbull, Lessons from Wall Street's Champion Trader. Em 1988, esse livro é leitura obrigatória para qualquer trader sério ainda hoje, tá? Eu não tenho ele aqui, mas eu li ele no Kindle e é sensacional. Ele também foi entrevistado pelo Jack Schwager no clássico Market Wizards, ao lado de figuras como Druckenmiller, Paul Tudor Jones e Bruce Kovner, bilionários de Wall Street. Mas beleza, afinal, qual que é a estratégia que transformou esse analista fundamentalista falido num dos maiores traders da história? A resposta está num único indicador. E não é nenhum indicador complexo, exótico ou sofisticado. É um dos indicadores mais simples e conhecidos da análise técnica, a média móvel exponencial de 10 períodos. O Martin chama essa média de Red Light, Green Light. Sinal vermelho, sinal verde. E o conceito é absurdamente simples. Quando o preço está negociando acima da média móvel exponencial de 10 períodos, é sinal verde. O mercado está em modo positivo e você só busca trades de compra. Quando o mercado está negociando abaixo da média móvel exponencial de 10 períodos, é sinal vermelho. O mercado está em modo negativo e você só pode buscar trades de venda. Tem uma frase do próprio Martin no livro Pitbull dele que resume tudo. Eu tento nunca ir contra a média móvel. Fazer isso é autodestrutivo. A potência dessa regra é absurda, pensa comigo. A maioria dos traders perde dinheiro por uma única razão. Eles tentam adivinhar qual que vai ser o topo, qual que vai ser o fundo. Eles tentam comprar barato num ativo que está caindo e vender caro num ativo que está subindo. Eles operam contra o movimento do mercado, tentando se anteciparem a reversões que muitas vezes nunca vêm. A média móvel exponencial de 10 períodos elimina esse problema de uma vez por todas. Se o preço está acima dela, o ativo está subindo. Se está abaixo, o ativo está caindo. Não tem o que discutir. E você só opera a favor desse movimento, nunca, jamais contra ele. Agora presta atenção porque a média móvel exponencial de 10 períodos sozinha não é o setup completo. Ela é o filtro de viés do Martin. A partir desse filtro, ele monta a entrada propriamente dita. A entrada do Martin funciona da seguinte forma. Identificado o viés pela média móvel de 10, digamos o viés de compra, porque o preço está acima da média, ele desce para o gráfico menor para refinar o timing. Então se o gráfico de viés é o semanal, ele desce para o gráfico diário para buscar a entrada. Se o gráfico de viés é o diário, ele vai para 60 minutos para buscar a entrada. E por aí vai. Quando ele chega no gráfico de escala menor, ele procura por 2 configurações possíveis. A primeira é um pullback curto, ou seja, o preço que vinha subindo faz um pequeno recuo, encosta na média móvel de 10 do gráfico menor mesmo, ou até perde ela por alguns candles, mas depois volta a apontar a média para cima e subir. Esse retorno é o gatilho de entrada dele. A segunda configuração é o tal do rompimento direto. O preço estava consolidando próximo a uma resistência e finalmente rompe essa resistência com volume. Isso também é gatilho para ele. Em qualquer um dos 2 casos, o Martin espera o mercado confirmar o movimento. Ele tem uma frase muito famosa: eu nunca persigo o preço, eu espero o mercado provar que o movimento é real. E aí eu ataco rápido com o stop curto. E aqui entra a marca registrada dele. O stop é sempre curto. Sempre, sem exceção. Essa é a única forma de explicar como que ele conseguiu durante décadas nunca ter um drawdown mensal maior do que 3%. Quando a operação ia contra ele, ele saía imediatamente, sem esperança, sem teimosia, sem eu vou dar uma chance para o mercado voltar. Stop bateu, ele estava fora.
E quando a operação ia a favor, aí ele deixava correr até onde desce. Adaptando isso para nossa realidade de swing trade, que é o que a maioria dos traders aqui no Brasil opera, a estratégia funciona da seguinte forma. Se você opera no swing trade, você usa a média móvel de 10 exponencial no gráfico semanal como filtro de viés. Acima da média móvel exponencial de 10, só compra. Abaixo dela, só venda. A entrada acontece num pullback até a média móvel de 10 ou no rompimento de uma resistência com volume, que acontece no gráfico menor, ou seja, no gráfico diário. O stop fica abaixo da mínima do candle de virada e o alvo na configuração conservadora é pelo menos 2 vezes o risco projetado a favor da operação. Se você opera no day trade, é a mesma coisa, só que com gráficos menores. Você vai utilizar o gráfico de 60 minutos como filtro de viés, com a média móvel exponencial de 10 períodos, e vai buscar os sinais no gráfico de 10 minutos, de 15 minutos ou até de 5 minutos. E aqui vai a sacada que poucos canais explicam. Esse setup funciona muito melhor quanto maior for a clareza da tendência. Se você tem um ativo subindo forte, com a média móvel de 10 inclinada para cima como um foguete, formando topos e fundos ascendentes claramente, você quer esperar o pullback até a média de 10 e entrar na retomada. É praticamente dinheiro fácil. Por outro lado, se a média móvel de 10 está deitada, está em consolidação, você não opera. Vai para o próximo ativo, vai para o próximo gráfico. Disciplina militar, igual aos Marines lá do... Agora a melhor parte do vídeo. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com você e te mostrar exemplos reais de como aplicar o sistema Red Light, Green Light do Martin Schwartz, com passo a passo. Você vai ver na prática como que o setup se materializa no gráfico e como aplicar tudo o que eu ensinei aqui. Só antes, eu preciso te fazer um convite. As vagas para o meu grupo de acompanhamento estão abertas e você que está assistindo esse vídeo pode fazer parte da nossa próxima turma com uma condição surreal. O grupo de acompanhamento é um serviço de assinatura onde você conta com a expertise da equipe de valor para buscar as melhores oportunidades de operações para você. Eu sei que você talvez não tenha tempo ou expertise para ficar garimpando o mercado todo, todos os dias, aplicando os filtros e procurando só as melhores entradas em centenas ou milhares de ativos. E é por isso que nós existimos. Eu e o meu time analisamos incansavelmente todo o mercado para ti. Ações brasileiras, ações americanas, criptomoedas, futuros e até opções. A gente varre tudo e a gente adora fazer isso. É a forma mais inteligente de você terceirizar o trabalho exaustivo de estudo de milhares de gráficos e, ao invés disso, receber ali na tua mão só o filé mignon, só os ativos que possuem exatamente o melhor contexto para explodir. Quem tá com a gente desde o começo, seguindo as nossas recomendações, tá rindo sozinho. A gente cansou de pegar operações de 30%, 50% ou até 100%, simplesmente aplicando métodos de rastreamento de tendência iguais ao que eu tô mostrando para você nesse vídeo. No grupo, sempre que aparecer aquele trade imperdível, aquele trade que você não pode ficar de fora, a gente envia um relatório detalhado. O que comprar, a que preço comprar, onde colocar o stop, onde colocar os alvos. E não é sinalzinho jogado, não. A gente acompanha o trade do início ao fim do teu lado, dentro da nossa plataforma e do nosso aplicativo para celular. Sendo assinante da Trade de Valor, você tem acesso a lives exclusivas, centenas de horas de conteúdo educacional e uma reunião de alinhamento individual com o nosso time de analistas. Eu te garanto, esse serviço muda o teu jogo e encurta a tua curva de aprendizado em anos. Você que está assistindo esse vídeo tem desconto. A assinatura custa o preço de uma pizza por mês. E para se inscrever é muito fácil. Basta clicar no primeiro link que vai estar aqui embaixo na descrição e preencher o formulário com teu nome, e-mail e telefone de celular que a minha equipe vai entrar em contato com você via WhatsApp. Ou se você preferir, aponta a câmera do teu celular para o QR Code que vai estar aqui no canto. Agora sim, vamos para a minha tela. Muito bem, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é configurar o nosso gráfico, tá? E para isso a gente vai adicionar basicamente uma média móvel exponencial de 10 períodos, tá? Como que a gente faz isso? Muito fácil. Clique em qualquer lugar aqui da tela do Profit e digita média. Tá aqui, ó, já vai aparecer média móvel. Dá 2 cliques, seleciona o período, então 10 dias, dá um Enter, tá aqui a nossa média. Só que, perceba, essa média, ela é aritmética, ela não é uma média exponencial. Lembra que a gente precisa trabalhar com uma média exponencial. Por quê? A média exponencial, o cálculo dela, ele dá mais peso para os valores mais recentes. Então a média, ela reage mais rápido
rápido, apontando para cima ou para baixo, em relação aos movimentos de preço mais recentes. E isso é essencial. Todo o setup do Martin, ele depende da curvatura da média móvel de 10. Se a média móvel de 10 está apontada para cima, ele está comprando. Se ela está apontada para baixo, ele está vendendo. Então a gente precisa usar a média mais sensível, que é exponencial, tá? Eu tô mexendo um pouco na aparência aqui da média. Eu gosto muito de usar essa cor aqui, ó, fúcsia, porque ela dá um contraste bem grande e fica bem fácil de você ver a média no gráfico em relação ali aos candles. Ó, eu uso candles verdes e vermelhos, então essa média rosa choque aí fica bem fácil da gente perceber se ela está apontada para cima, se ela está apontada para baixo. Então, média móvel de 10. Outra coisa que eu gosto de adicionar é o volume, tá bom? O volume financeiro com cor. E eu ainda vou além, eu vou adicionar uma média ao volume. Clica aqui com o botão direito, inserir média móvel, vou colocar a média de 20 períodos aqui, tá? Mudar a corzinha dela, colocar um branco aqui, ó, um branco, para destoar também ali dos gráficos de volume, tá bom? Pronto, essa aqui não precisa se preocupar, tá? Em aritmética, exponencial, é só pra gente ter uma noção se o volume ele tá acima da média ou abaixo da média dos últimos 20 candles. Perfeito, então como é que funciona o setup do Martin? Muito simples, a média móvel de 10, ela qualifica a tendência. Se ela está apontada para cima, o Martin só vai buscar por compras. Veja bem, ele não vai se questionar se o ativo está caro, se já subiu muito, se está próximo do topo. Não, esquece isso daí. Ele só vai buscar por compras. É isso que interessa, seguir o fluxo, seguir a tendência. Não importa o quanto tenha subido, ele vai continuar buscando por compras. Por exemplo, esse ativo que eu estou te mostrando aqui, ó, ele subiu simplesmente 6.000% no último ano. 6.000%, ele multiplicou o capital de quem está aqui por 60 vezes. Em nenhum momento você teria se perguntado se esse ativo estaria caro. Você simplesmente estaria comprando ele nos recuos. Eu já vou mostrar como é que funciona o sistema de entrada do Martin, tá? Mas é importante você entender isso. Média para cima, tô comprando. Ah, e se a média tá para baixo? Eu tô vendendo ou eu tô de fora do mercado. Eu não vou tentar encontrar fundo, eu não vou me perguntar se tá barato, eu não vou me perguntar se o ativo já tá pronto para produzir uma reversão. Não. Ou eu vou ficar de fora, ou vou trabalhar vendido. Tá bom? Mas não faz muito sentido trabalhar vendido nessa metodologia do Martin, porque quando você trabalha vendido, o teu ganho ele é limitado. O máximo que o ativo pode cair, cara, é 100% e a zero. Agora, quando você trabalha comprado, o máximo que esse ativo pode subir é infinito. Tá aí, ó, multiplicou por 60 vezes em um ano. Tá? Isso é uma tendência de alta extremamente forte. Beleza, encontramos a direção do ativo, agora a gente busca pelos sinais de entrada, tá? Então, dentro desta tendência de alta, eu vou buscar pelos sinais de entrada. Lembra, ele usa a média móvel de 10 dentro de uma tendência maior só para qualificar essa tendência. Ele não vai usar aqui o gráfico semanal para operar. Esse é um gráfico só para eu qualificar a minha tendência. Se eu quiser operar, eu vou para o gráfico menor, aqui no caso gráfico diário. Se eu uso o semanal para qualificar a tendência, eu vou usar o gráfico diário para buscar os sinais de entrada e saída. Se eu uso o gráfico diário para qualificar a tendência, eu vou buscar os sinais de entrada e saída nos 60 minutos. Se eu uso 60 minutos para qualificar, eu vou buscar os sinais de entrada e saída lá no gráfico de 15 minutos, de 10 minutos, e por aí vai. Sempre você olha uma escala maior para qualificar e uma escala menor como entrada, como gráfico dos sinais, tá bom? Refino de sinais de entrada e saída dos teus trades. Então vamos lá, vamos pro gráfico diário. Olha que tendência linda aqui, ó. Olha que tendência linda. Lembra, o Martin, ele opera dois padrões: recuo agudo e consolidação com rompimento. Só que aqui no gráfico diário, a gente não pode comprar todo e qualquer recuo. Tem recuos, por exemplo, aqui, que se você comprar, dificilmente vai dar certo. O mercado precisa recuar mais, o mercado precisa fazer um recuo mais profundo. Então, o que eu te recomendo fazer? Plota uma média móvel de 50 períodos. Pô, Felipe, como assim uma média móvel de 50 períodos? Você não falou que o cara usava só uma média? Ele usa. A média de 50 períodos no gráfico diário, ela é a média de 10 períodos no gráfico semanal. É isso aí. A região da média de 50 no diário é a região da média de 10 períodos lá no semanal. Olha essas três flechinhas que eu desenhei. Vamos para o gráfico semanal. Olha lá o preço tocando a média de 10 períodos. Olha o preço tocando a média
de 50 períodos. Daqui eu quero chegar. Quero chegar que o melhor recuo para você comprar é o recuo para média de 50 períodos. Porque é quando o semanal está indo testar a média de 10 períodos, que é a média qualificadora que precisa ser respeitada dentro do sistema do Martin. É aqui que surgem as melhores entradas, entendeu? O cara vai comprar um recuo para média móvel de 50 com um stop pequenininho, com um stop, por exemplo, de 8%. Sendo que o alvo dele é toda a próxima pernada que vai ser construída. Olha que bizarro. Você arriscou 8 para ganhar 200. Como é que você conduz o trade? Stop ETR. Usa um stop ETR. Aqui, ó. Stopzinho ATR. Fechou abaixo do ATR e você cai fora. Aqui você entrou, aqui você saiu. Arriscou 8 para ganhar 88. Tá bom, né? 11 vezes o tamanho do risco. E esse é o sistema do Martin, cara. Ele vai comprar esses recuos aqui para média de 50 períodos, que é a média de 10 períodos lá no gráfico semanal, e ele vai trabalhar alvos conservadores, 2, 3 vezes o risco. Alvos arrojados, que é o certo, porque aí você estende toda a tua possibilidade de ganho aqui pro quanto a tendência te entregar. Olha que coisa mais linda esse trade. Olha que coisa mais linda. Aqui você saiu, você entrou aqui, stop de 20%, retorno de 100%. Arriscou 1 para ganhar 5 vezes o teu risco. E aí, entendeu como é que esse cara ficou rico? Trabalhando essas tendências em recuos, você ganha dinheiro. E você pode trabalhar também os rompimentos, que é o que ele fazia muito. Tem uma consolidação aqui, rompeu com volume, opa, rompeu com volume, vou tomar posição aqui, stopzinho curtinho, alvo 2 a 3 vezes o meu risco. Ou eu posso trabalhar muito bem com o stopzinho ATR, levar a operação para frente, olha aqui, 48% de lucro em 20 dias. Olha outro rompimento aqui, ó, outro rompimento aqui, olha aqui, é ou não é um rompimento? O volume tal não tá acima da média. É ou não é uma outra entradinha aqui, ó? É, né? Um baita alvo, inclusive. Um baita alvo, que é atingido. Felipe, eu quero levar pelo ATR. Beleza, leva pelo ATR. Aqui no caso você saiu antes. Ó. Aqui saiu com pouco dinheiro. 3%. Olha outra entrada aqui, ó. Olha outra entrada aqui pro rompimento aqui. Olha aqui. É ou não é uma entradaça aqui? Um rompimento de uma região de resistência, ó. Que show. Tá entendendo, cara? E você vai trabalhar toda essa tendência buscando as entradas nos recuos. Esse é o setup do Martin. E assim, o mercado americano, ele tá cheio de papel assim, cheio de papel que você pega uma média de 10 períodos no gráfico semanal e você consegue surfar uma tendência que dura meses, às vezes dura anos. Olha FIX, olha essa tendência de FIX. Já imaginou você comprar todo e qualquer recuo aqui para as médias no gráfico diário, com aquela tendência maravilhosa, qualificada no semanal? Ah, você está mostrando só bolsa americana, Felipe. Beleza, bolsa brasileira, pronto, tá aqui, para tua felicidade, bolsa brasileira. Olha a aura, não perdeu a média de 10 períodos, há 2 anos esse troço está subindo sem parar. Todo e qualquer recuo ali era compra. Todo e qualquer pullback no gráfico diário é compra. Todo e qualquer recuo é uma excelente entrada, entendeu? Stop pequenininho, alvo gigantesco. Stop pequenininho, alvo gigantesco. Ou alvo dinâmico gigantesco. Entrou aqui, saiu aqui, 40% em 27 dias. Tá entendendo, cara? A ideia é você surfar essas tendências ao máximo. E aí, tá vendo como o sistema é absurdamente simples, mas brutalmente eficaz quando aplicado com disciplina? Aqui tá a grande lição que o Martin Schwartz nos deixa. Não é sobre ter o setup mais complexo do mundo. Não é sobre ter o indicador mais sofisticado, o sistema mais elaborado, a estratégia mais difícil. É sobre ter uma regra simples e seguir ela religiosamente. O Martin operou por anos seguindo basicamente uma única regra: nunca ir contra a média móvel de 10 períodos. Não importa quão óbvia parecia a reversão, não importa quão atraente parecia o fundo, não importa quão certo ele estava de que o mercado ia virar. Se a média móvel de 10 dizia para ele que o viés era de alta, ele não vendia. Se dizia para ele que o viés era de baixa, ele não comprava. E essa disciplina militar, herança dos seus
seus anos lá na Marinha foi o que separou ele dos milhares de traders mais inteligentes, mais experientes e mais bem formados que ele, que perderam tudo no mercado. Você não precisa ter um MBA de Columbia ou ser capitão da Marinha para aplicar tudo isso no teu operacional. Tudo que você precisa é de uma média móvel no gráfico e a disciplina e paciência para respeitar ela todos os dias, sem exceção. E para fechar com a frase mais poderosa do Martin: pare de querer estar certo, comece a querer fazer dinheiro. São duas coisas completamente diferentes. Enquanto você não entender isso, o teu ego vai continuar te custando muito caro dentro do mercado. Lembre-se, o grupo de acompanhamento da Trade Valor tá com as vagas abertas. Se você quer aplicar essa filosofia com a nossa ajuda, clica no link na descrição e se inscreve, ou escaneia o QR Code que vai estar aqui na tela. Se esse vídeo te ajudou, deixa o teu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual outra lenda do mercado você quer ver aqui no canal. Eu sou o Felipe da Bull, este é o canal Trade de Valor e nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande e afetuoso abraço.